Aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconheceis que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seu povo e rebanhos de seu pastoreio. Entrai por sua porta com ações de graça e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome. Porquanto o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Aleluia. Graça e paz, queridas. Nós iniciamos esse quadro hoje com um salmo de adoração ao Senhor. Eu sou a pastora Marilene Goulart, da Novo Tempo de Guadalupe. Estamos aqui mais uma vez com o quadro Mulheres Adornadas para trazer uma palavra para edificar nossas vidas, né? Hoje nós temos aqui duas visitantes. Nós queremos hoje fazer um quadro especial para você e dentro do tema que nós vamos falar, a gente precisa dessas duas visitantes. Então eu vou deixar elas se apresentarem para vocês. Graça e paz, eu sou a diaconisa Dilma, tá? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Podendo aqui estar falando um pouquinho do Senhor e aprendendo junto com vocês, porque estamos sempre aprendendo, né? E quero dizer que eu trouxe uma visitante, sou da Rede Kids, eu amo esse trabalho com as crianças, e eu trouxe aqui a Belinha. Oi, galera! Ela tá muito feliz, mas tem que ficar quietinha, né, Belinha? Hoje a gente já ouviu a palavra. Isso. Ela veio aqui só para fazer uma presença, para nos ajudar, mas assim, é a hora das crianças ficarem quietinhas, né? Na verdade, a gente veio aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre um tema muito importante na obra de Deus. A gente começou falando sobre esse salmo, e esse salmo ele nos dá uma referência sobre somos o povo de Deus e o Senhor é o nosso pastor, né? E fala sobre o pastoreio. E aqui não está falando especificamente sobre o pastoreio homem e mulher, está falando sobre a responsabilidade que nós temos de estar debaixo do pastoreio do Senhor, né? Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre quão grande é a nossa responsabilidade de cuidar desse rebanho, né? Ou cuidar desse local qual o Senhor é o pastor, né? Então nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o serviço desse rebanho, o trabalho, o tratado desse rebanho. Nada melhor ou ninguém melhor do que falar sobre isso do que a diaconisa Dilma, né? A diaconisa Dilma trabalha aqui, serve na obra do Senhor, cuidando das crianças, também serve na intercessão, serve ajudando na cantina, né, no seu serviço diaconal e várias outras coisas que ela pode servir ao Senhor nesse lugar. Então eu trouxe ela com o intuito da gente poder entender o que é o zelo, o que é o cuidado com a casa do Senhor, que sendo o dono desse rebanho, né, o dono desse pastoreio, né? E quão gratificante é para nós fazer isso. Não é uma alegria? Meu Deus. Olha, nós vivemos esse período aí de pandemia e eu, como pastora, eu vivi um período difícil. Por quê? Um período de crise. Porque a gente acabou pensando assim, de uma hora para outra, meu Deus, não vai ter mais a igreja, não vai ter mais o templo, né? Como é que a gente vai fazer agora? Eu acredito que passou assim na cabeça de muita gente, né? Muitas, com certeza. E um vazio, né? Porque a gente é acostumado a estar sempre, né, em comunhão um com o outro, né, fazendo as coisas do Senhor, e o vazio bateu, sinceramente. E assim, Deus nos guardou, mas o nosso coração ficou meio receoso nesse período, mas de qualquer forma o Senhor sempre nos dá ensinamentos maravilhosos, né? A gente aprendeu que o rebanho, o pastoreio dele não está condicionado a um lugar físico, né? A cimento, a tijolo, a prata, e o pastoreio do Senhor está muito mais ligado às ovelhas e à comunhão, todo mundo ali no aprisco junto no cuidado do Senhor. Porém, a gente entende que se faz necessário esse rebanho não ficar disperso. Quando esse rebanho está dentro de um lugar, dentro do ambiente, ele precisa ser bem cuidado, né? Então tem uma palavra aqui que fala sobre o serviço,
E esse serviço, ele está relacionado ao lugar, né, ao espaço fixo que nós estamos. Está em Romanos 12, do 7 ao 8, diz assim: se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. E o amor, ele é a base de todo o serviço. Ou seja, é lógico que a gente entende que quem serve a Deus e serve com alegria vai servir em qualquer lugar, não é isso? Com certeza. Você não precisa estar aqui dentro dessa sala, ou de repente só dentro da sala da escolinha das crianças, ou de repente só no ministério de intercessão, ou num altar, né, para aquele que participa da palavra, para dizer que serve ao Senhor. Aquilo é algo que está dentro de nós. Então você vai servir na rua. Se você precisar falar da palavra de Deus para alguém, ou ministrar, ou ajudar, dar uma bênção, dar uma oferta para alguém, esse serviço ele é gerado dentro de nós. Mas eu preciso voltar a falar sobre aquilo que hoje, como igreja, nós temos sentido muita falta. A gente acaba olhando num contexto geral, a gente ouve, né, de outras igrejas. Essa vontade, esse anseio de serviço, ele não pode sair de nossos corações. E a gente não tem uma percepção que as pessoas parecem que pouco a pouco elas estão perdendo o amor pelo serviço. Muito. Você trabalha com as crianças, você trabalha nos ministérios, você também consegue ter essa percepção? Sim. E é sempre assim, a gente começa alguma coisa, muitos se animam em começar, né? Aí a gente vê assim, todo mundo se produz, eu quero, mas no final são poucos que terminam, né? E geralmente o prazeroso mesmo pra gente não é o começar, é o terminar. E é nisso que a gente sente falta. O resultado. O resultado. Porque quando a gente vê que fez aquele trabalho bem feito, meu Deus, é uma gratificação muito grande, porque por mais que a gente se doe, a gente nunca vai estar fazendo o suficiente. Né? Estamos sempre cobrando, mas porque aquele que ama fazer a obra de Deus se cobra. Está sempre achando que tem que dar mais, sempre né? Melhorar. Sim, sempre. O trabalho para o Senhor, ele é assim, e a gente entende assim, por mais que nós venhamos participar de algo, o êxito a gente vai ter se a gente concluir aquele serviço. A conclusão, porque chega lá no final, é gratificante você saber, eu fiz parte. É verdade. Fazer parte daquele trabalho, fazer parte do início, do meio e do fim, né? Concluir aquilo. Então nós precisamos e queremos ver, porque nós ansiamos fazer a vontade de Deus, esse sentimento na vida das pessoas. Por isso que eu coloquei servir a Deus com os seus dons, né? É o prazer de cuidar do rebanho que é do Senhor, que é de Deus, mas com os dons, né? Porque existem os dons que Deus dá, que são os dons espirituais, mas existem os dons que são capacitações. Capacitações que Deus dá, mas capacitações também humanas. Um exemplo básico, essa linda boneca aqui, a dona Dilma fez. Ou seja, é um dom, né? Um dom que eu não tenho. Deus não vai dar um monte de dom para uma pessoa só. Ele dá o dom para uma de costurar, uma outra cozinhar, outra fazer artesanatos, né? Mas importa saber que aquilo que Deus nos dá, nós devolvemos para Ele. A gente está devolvendo para a obra de Deus, né? Então a gente entende que quem nos dá é Deus, mas se Deus me deu, eu estou devolvendo para a obra de Deus. Então assim, não precisa muita coisa para servir, né? E é uma alegria, né? Sem contar a alegria, porque às vezes a gente pensa que não tem dom nenhum, mas se você não for lá procurar o seu dom, você não descobre. Tem que procurar, tenta, vai fazendo, não fica sentado, a gente não descobre. A própria palavra que a gente leu, ela é bem específica, ela fala assim, se o seu dom, né, haja como, aqui fala assim, ó, se o seu dom é servir, sirva e sirva com excelência. E vai servir o quê? Servir de qualquer forma, lavar um banheiro é serviço. Tem gente que lava um banheiro que você dá vontade de dormir no banheiro de tão limpo que ele tá, né? Lavar uma louça, arear uma panela. Tem dia que você chega em casa das pessoas que a panela chega a refletir a sua imagem. Fala assim, eu não consigo arear uma panela desse jeito. Então assim, não são coisas grandes, né?
nas pequenas coisas você está servindo o Senhor. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar. Tem gente que tem o dom do abraço, tem gente que já não gosta tanto de abraçar, mas tem gente que abraça à vontade, é um dom também, né? Tem gente que tem uma liderança boa, ativa, todo mundo enxerga, é um líder nato. Então tem gente que tem misericórdia das pessoas assim, diferenciada. Aquela pessoa que, se puder, ela tira sua roupa do corpo, mas não deixa o outro passar nudez. Então não é um dom? Com certeza. Quando você vê que tem muitos que passam com indiferença. Então, assim, exercer aquilo que você tem na obra de Deus, né? Não se pede tanto, né? Até porque Deus não vai exigir tanto da gente assim, né? É exigir o simples, mas com excelência. Mas com excelência, com amor, né? Assim, mas é claro que a gente entende que todo serviço ou todo dom que a gente traz para a presença de Deus, para cuidar da casa de Deus, tem um preço. É verdade. E o problema é que a maioria das pessoas, antes de se entregar, ela olha para o preço. Verdade. Ela olha para a dificuldade, ela coloca aquilo como uma barreira. Olha só, Deus tem tanta coisa para fazer através da vida dessa pessoa, Deus quer usar tanto, e às vezes até pior, né? Ela não se deixa ser usada por Deus, ela não abre o coração para ser usada por Deus, ainda fica triste porque vê outros sendo usados ou outros fazendo que na verdade deveria ficar feliz, porque a obra precisa de pessoas com o coração dispostos a se doar. E entenda uma coisa, aquele que está doando, aquele que está trabalhando, está pagando esse preço, não é? Porque trabalhar na casa de Deus, servir a Deus tem um preço, tudo tem um preço, né? A gente pode falar aqui um pouco, ó. Gálatas 5,13 fala assim, ó, caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, que essa é a referência que eu quero dar ênfase, sede servos uns dos outros mediante o amor. Primeiro preço é ser servo, né? Porque quem é que quer servir? A gente tem um exemplo do nosso Senhor e ele fala a todo instante, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então ele é nosso primeiro modelo, né? Verdade. E na maioria das vezes a gente precisa vencer aquele sentimento de que, não, eu primeiro, né? Eu que tenho que ser abençoado. Não, a gente já tem que entender que a gente já entra no serviço com humildade. Não, eu vim aqui para servir e estou à disposição de Deus. Principalmente o amor, né? E quando você ama, qualquer coisa que você venha fazer na casa do Senhor, você vai fazer, não vai reclamar, não vai dizer a hora, tô cansado, porque fulano não fez, porque ciclano não fez. Nossa, porque tem muito isso, né, na casa de Deus. Muito. Em todo lugar tem, ser humano é complicado, ser humano é difícil. E a gente precisa saber lidar com isso. Na casa de Deus, né, o rebanho que Deus é o pastor, ele vai cuidar e ele quer que você se predisponha a servir ele com o seu coração. Então tudo tem seu sacrifício, tudo tem seu esforço, seja no tempo, né, diaconisa? Com certeza. O tempo, a gente está na casa de Deus trabalhando, mas também estamos entregando o nosso tempo, a nossa arte, ou às vezes até o financeiro. Na maioria das vezes você compra o produto para você usar, né? Às vezes a igreja ajuda, às vezes você tira do seu, você está entregando um tempo que você poderia estar com seu filho, com seu esposo, mas você, não, eu estou entregando isso aqui para Deus. É um preço. Verdade. E é válido. Poxa, quando a gente vê o que a gente está fazendo, as pessoas vêm e acham que é muito difícil, mas não é. Desde o momento que você coloca o seu coração naquilo, você consegue. É gratificante. É gratificante, você vê o retorno. Com certeza. Não tem como a gente produzir frutos bons e não ter o retorno dele, né? Não tem como. Semear coisas boas e lá na frente, ainda que nós façamos por amor e com o coração grato a Deus, mas Deus ele não vai ficar nos devendo nada, ele né? não fica, até porque é para cuidar do rebanho dele, né? Então, assim, queridos, tem o preço, mas eu tenho certeza que esse preço você consegue pagar, porque o Senhor, ele não vai te dar um preço que você não consiga. Ele não vai colocar esse jugo sobre as nossas vidas, né? O que nós precisamos entender é colocar as prioridades no lugar certo, né? Tem um preço, é só você se organizar, né? Entendendo que o Senhor é o dono da sua vida, fala, Senhor, eu queria muito fazer isso aqui na sua casa, eu não estou conseguindo conciliar o meu tempo, eu não estou conseguindo, me ajuda, Senhor, o Senhor é tão bom, né, que Ele vai te dar sabedoria para administrar tudo.
né? A palavra de Deus, ela disse assim, e a gente já ouviu muito esse versículo, né? Mateus 6, do 31 a 34, portanto, não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda com o que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridas, quando nós colocamos as coisas de Deus como primazia, assim, sem que a gente perceba, as outras coisas já estão sendo supridas. Sabe por quê? Porque Verdade, a gente descansa. Sim, é verdade. Descansa, né? Descansa. Trabalha para Deus e o Senhor, pouco a pouco. Não estou dizendo que é uma fórmula mágica, né? A gente não engana ninguém, né? Dizer que a pessoa não vai passar dificuldade, dizer que ela não vai ter problema, não existe isso. Não existe isso para a vida de ninguém, né? Mas o Senhor olha para o nosso coração e fala assim, essa pessoa colocou a mim como primazia na vida dela. Isso não está relacionado somente ao serviço dentro da casa de Deus, mas é servir a Deus. É verdade. E com toda a sua vida, né? Então ele ainda diz assim, portanto não se preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então não se preocupa. Sirva a Deus com a sua vida, sirva a Deus com os dons, sirva a Deus com qualidade, com alegria, com coração, e deixa que Ele cuida de você. E também tem outro versículo que eu acho mais perfeito ainda para falar sobre isso, Lucas 18, 27 ao 30, fala assim, ó, ao que Pedro se manifestou, eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhe afirmou, com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente e muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Ou seja, Deus não está falando aqui que a gente tem que abandonar nosso filho, que tem que abandonar nossos pais. Não. Deus ele está dizendo que não há como nós abrirmos mão de um tempo com eles que o Senhor não nos abençoe. Deus não faria isso conosco. Então, queridos, eu costumo dizer algo e é verdade, eu pastorei a igreja e qualquer um que venha falar para mim e colocar como uma desculpa para não servir a Deus, eu vou falar assim, eu também tenho. Eu tenho casa para arrumar, eu também tenho. Eu tenho louça para lavar, eu também tenho. Eu tenho filho para cuidar, eu também tenho. Então, assim, quem quer fazer, faz, né? Faz, com certeza. Faz. A gente consegue o tempo. Dá, Quando você dá sim, gosta, dá sim. você quer, você consegue. Dá sim. O que falta mesmo é a gente, ó, Senhor, me dá esse amor, né? Me dá essa alegria, me ajuda a remir o meu tempo, mas eu preciso dispor de um tempo para te servir na sua casa. A obra de Deus precisa, seja no espaço físico. Queridas, a obra de Deus ela é visita, a obra de Deus é cuidado lá fora. Às vezes tem gente trabalhando dentro do templo e tem gente trabalhando fora do templo. Como eu falei, a igreja ela é tanto ativa no local como ela é móvel, né? Verdade. Mas o Senhor precisa e o Senhor conta com esses servos, né? Que abrem mão da sua vida e dispõem dos dons que tem para a obra dele. Tire um tempinho na sua semana ou no seu dia e fala assim, esse dia é do Senhor. Olha que lindo que seria, uma coisa né? maravilhosa. Poxa. Se de repente você não posa todos os dias, falar assim, não, eu vou ter um dia na semana, eu vou servir o Senhor nesse dia. O que eu preciso fazer? Eu posso fazer, de repente, bolo para vender na cantina da igreja. Oh, glória. Já não está servindo a Deus? Muito. Então assim, eu vou fazer crochê, eu vou dar meia para esse tempo frio, para as crianças da igreja. Poxa. Tantas formas, né, de Muitas, servir a Deus, né? Eu sei costurar, vou fazer agasalho para as crianças da igreja. Olha só, quantas formas que se tem de servir, né? Eu tenho uma irmã que faz, às vezes, sabonete natural, né? Que ela aprendeu na internet. Olha, pastor, esse sabonete é para lavar a mão no banheiro, ou seja, ela não compra o sabonete, ela mesma faz. Então, assim, não está servindo Verdade. a Deus com o seu dom, né? A internet até nos ajuda, né? Muito, tá? Ajuda muito mesmo. E a simplicidade que faz, né? As grandes coisas, as grandes obras. A
gente não está preocupado com grandes coisas, né? Que você pegue a tua casa, venda e traga para casa. Jamais isso, né? A obra de Deus não é sacrifício a tal ponto. Não. Na simplicidade, o Senhor se importa com o nosso coração, né? Então não se preocupe com o sacrifício que você precisa fazer, porque o Senhor ele vai cuidar dos nossos, né? Tanto ele vai cuidar porque ele entende, porque ele foi o exemplo. Marcos 10, 45 diz assim: porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então o melhor modelo de serviço que nós temos, nosso Mestre, nosso Senhor, né? Queridas, só que a gente precisa entender, e nós praticamente já falamos, né? Desde o início isso, de uma forma mais sutil, é que a gente não pode fazer de qualquer jeito também, né? Verdade. E algo que muitas das vezes também entristece o coração dos pastores é que a gente vê que a pessoa tem a predisposição para servir, né? Quer fazer e tudo, mas tipo assim, porque é para a obra de Deus, qualquer coisa vale, né? Não é assim, né? Eu prefiro que você fale, pastora, hoje eu não posso fazer, hoje não dá, do que vir fazer, é para a obra de Deus, qualquer coisa vale, né? Não faça de qualquer jeito, faça com amor, faça com excelência. Em Colossenses 3, 23 ao 25 vai falar isso, diz assim: escravos, obedecei em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas como supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estás servindo, pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Então, assim, nós somos servos de Deus, agora nós somos escravos de Cristo. Paulo aqui, ele está falando que ele está dando um exemplo de quando se faz aquilo por fazer, né? Ou de qualquer forma. Ou, eu estou fazendo para o homem, ou até porque se eu não gosto da pessoa, eu estou fazendo porque eu preciso fazer, porque é para o Senhor. Não faça. Não faça. Primeiro que o seu Senhor principal que está recebendo é Deus, né? E se o homem também pode não se contentar com o seu serviço, pior Deus, né? Então, saiba respeitar, faça as coisas com carinho, com amor, entendendo que é para Deus. Tudo que se faz aqui, vai varrer um chão, varra o melhor chão da sua vida. Verdade. Vai lavar o banheiro, não precisa ficar focando, tem que lavar isso, tem que fazer. Não, foca num serviço só, mas dá o seu melhor, né? Faça com alegria. Então a gente não tem como não falar sobre Marta e Maria, né? Quando a gente fala de serviço, a gente sempre vai lembrar dela. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 10, do 38 ao 42, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, a escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Então, assim, muitas pessoas usam essa referência de Marta de uma forma que dizendo que a adoração de Marta não era a adoração correta. Ou seja, o serviço de Marta não era o serviço correto. Que o fato de Maria, quando Jesus chegou, se jogar aos pés de Jesus, é como se Jesus tivesse aceitado mais aquela adoração ou mais aquele serviço do que o de Marta, né? E eu, às vezes, me sinto um pouquinho Marta, né? Às vezes, quando a gente se depara com o ministério, a gente vê a gente trabalhando muito, a gente acaba se cobrando que a gente está muito igual a Marta. Mas, na verdade, a gente só precisa saber equilibrar, né? Eu tenho que saber entender o momento em que eu preciso trabalhar e o momento em que eu preciso adorar, né? Na verdade, as duas são importantes.
Imagina Jesus vindo na sua casa e você só aos pés dele adorando, ouvindo os ensinamentos dele. Jesus vai comer com os discípulos, Jesus precisa de uma casa limpinha, de uma casa cheirosa, não é assim? Aí Jesus senta numa mesa lá, cheia de farelo de pão na mesa. Primeira coisa que a gente faz quando a visita chega na nossa casa, vamos lá no banheiro, né? Ver se o banheiro tá cheiroso, ver se o banheiro tá habitável, não é? A gente quer servir a pessoa bem, né? Então, queridos, às vezes a gente critica, poxa, mas Marta só ficou limpando a casa, mas foi a forma dela servir, foi a forma dela adorar. Maria fez a melhor parte, foi citada por Jesus, porque naquele momento Maria precisava sentar e ouvir. Existem momentos na vida da gente que a gente sente que a gente tem aquele anseio, aquele desejo de sentar e ouvir, mas isso não quer dizer que o zelo e o amor e a preocupação pela casa do Senhor não pode estar no nosso coração, né? Então, quando a gente lê sobre o serviço de Marta e Maria, a recepção dela para com Jesus e seus discípulos, a gente pode usar os dois modelos. A gente serve ao Senhor e o adora, tudo com equilíbrio, tudo com a perfeição dada por aquilo que a gente vai fazer para o Senhor, né? Então a gente não pode usar do modelo de Marta como aquela que muito trabalhava, como se o serviço não fosse importante. É muito importante a gente receber o nosso Senhor na nossa casa com tudo limpinho. Foi isso que ela fez, né? Nós, como mulheres de Deus que servimos a Deus, só precisamos saber se esse serviço ainda queima nos nossos corações. Verdade. Se isso está dentro de nós e isso não pode morrer. Então é isso que a gente pode trazer para nossas vidas quando a gente fala de Marta e Maria. Sim, precisa entender que a gente vai ter tempo para louvar, tempo para adorar, tempo para sentar, aprender, mas o serviço não pode sair de dentro de nós, né? Como diz a palavra, tempo para todas as coisas, né? E a gente tem que saber distinguir o momento certo para cada coisa, não tem jeito. Nós vamos fazer o canal, né? Fazendo o quadro, o que a gente tem? Tempo para orar, vamos orar. Agora é tempo de falar, daqui a pouco é tempo de colocar o vídeo no canal. Isso. Então, assim, a gente só precisa ter equilíbrio no tempo para as coisas e remir ele, mas não deixar de servir a Deus, né? Em todos os momentos. Vai ter dias que você vai chegar aqui e você só quer se jogar lá no altar, orar e ouvir a palavra. Hoje eu não estou boa para servir, hoje eu estou precisando ser ministrada, né? Mas não pode, queridos, a gente perder o zelo e o amor pela casa de Deus. Que é o principal, né? Que é o principal. Não adianta você fazer tantas as coisas, esquecer desse mínimo detalhe, que parece até uma coisa boba, mas faz toda a diferença. A obra precisa, o reino precisa, o rebanho de Deus precisa dos seus ajudadores, as crianças precisam, né? As portas serem abertas, tem que ter pessoas trabalhando. E às vezes o pastor fala, sabe o que eu vou fazer lá? Já tem fulano, ciclano, mas não. Cada um que chega é uma ajuda a mais, porque a união faz a força. E diminui o esforço. Sim. Por exemplo, lembra uma vez, nós viemos aqui uma vez para dar uma limpezinha na igreja, não foi? Nesse dia, infelizmente, só tínhamos, acho que eram 3 pessoas, se eu não me engano. Era eu, você, mais a Ju, né? Aí nós pensamos assim, nossa, igreja não é tão grande, né? É um tamanho bom, mas numa proporção boa. À vista de muitas igrejas grandes, eu acho ela pequena. Mas assim, imagina nós sendo 3, se cada uma dividisse o trabalho, se dividiria o peso, vamos botar assim, né? Cada um fica com uma sala, cada um fica com uma parte. A gente aproveitaria mais um momento de comunhão, estaríamos mais juntos, teríamos um tempo melhor de oração, de proveito, entendendo que todas trabalharam e conseguiram usufruir daquele período bom, né? Então, assim, trazendo esse entendimento, quanto mais servos tem, mais a obra avança, né? Avança, a alegria maior também, que todo mundo junto. A comunhão. É uma comunhão muito boa. Quem não participa tá perdendo. Perde e depois fica triste ainda. E é algo que é aberto para todo mundo. E eu tenho entendimento assim, nunca ninguém precisou me pedir para fazer algo. Eu sempre fui aquela que perguntou, tá precisando? Precisa de mim? Tá precisando? Porque o servo é assim, ele vai, tá precisando? Tá precisando? Tá todo tempo preocupado, tá todo tempo precisando, perguntando, né? Se precisa, né?
esse sentimento tem que estar dentro dos nossos corações, de cada um. A igreja, ela está aí para isso, né? A igreja cresce com isso, a igreja cresce com comunhão, com ajuda mútua, né? Então hoje o dia foi o dia de falar para você, mulher, e você homem também, né? Mas esse vídeo é para mulher, mas eu sei que tem homens que nos assistem. Peça ao Senhor para queimar essa chama do serviço no seu coração, né? Nossa convidada quer falar alguma coisa, quer dar alguma opinião? Agora pode. Eu tô adorando. Ai, como eu tô aprendendo. Ai, que maravilha. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês, tá? E fique com isso tudo na tábua do seu coração. Amém. Palavra maravilhosa, né, dona Dilma? Quer falar alguma coisa para encerrar? Olha, isso daí tudo que nós estamos falando é uma coisa muito séria mesmo, sabe? Porque não adianta você só vir entrar dentro do templo, orar e sair. Você fazer parte dos ministérios, você fazer parte de estar junto da comunhão, é uma coisa gratificante, é uma coisa que fica, uma coisa que você se sente feliz de estar podendo fazer algo na casa do Senhor. E não fica você pensando aí que, poxa, o que eu posso fazer? Mas você é sempre bem-vinda com seu simples toque. Tá? Pode ter certeza, ainda que você venha só passar uma vassourinha, você está agindo de acordo com o que o Senhor quer para a sua vida. E os dons, eles vêm, ainda que você não perceba que você tem, eles vêm, tá? É verdade. Guarda isso no então, coração. A gente, às vezes, fazendo algo para a igreja, né? A gente consegue identificar, sem que a pessoa perceba, essa pessoa é boa nisso. Verdade. Essa pessoa é boa. Eu tenho essa facilidade de perceber o dom, né? Às vezes a gente percebe até no corte, né, de um papel, de um desenho, de alguma coisa, você dá para duas pessoas cortarem. Quando você olha aquilo ali, você percebe, essa tem o dom e essa não tem, né? Essa tem a ação, que é a proatividade, que é muito bom, mas o dom quem tem é essa. Então, assim, a gente consegue perceber isso. E às vezes nem a gente mesmo sabe e que a própria pessoa, tem. mas a gente só vai saber se estivermos juntas. Sim, né? aí quando a outra vez chama a atenção pra gente daquilo, a gente fala, eu mesmo consigo fazer isso. Mas se você desperta não tá como faz? Aquele sentimento de ânimo, né? Caramba, eu não sabia que eu conseguia. Foi Deus mesmo. Deus desata na gente coisas que a gente não sabia, né? Eu descobri dons trabalhando na obra de Deus. E é assim, Deus quer aprimorar esses dons dentro de nós. Se tá aí dentro, precisa ser usado, né? Que o Senhor possa continuar nos usando grandemente na obra dele, nesse rebanho, né? Que ele é o pastor. Ele é o nosso pastor, né? Abençoando cada ministério dessa casa, abençoando sua vida. Se você faz parte de uma congregação também, vá lá somar, né? Soma lá com o povo daquela igreja lá. Tenho certeza que seu pastor está precisando de você, né? Os pastores não trabalham sozinhos, muito pelo contrário, né? Quem dá o andamento, né? A engrenagem da igreja são os servos da igreja, né? O pastor lhe dá uma direção, mas trabalha igual no hospital, né? Hospital, aquela equipe de enfermagem lá que dá vida, né? Que ajuda, que socorre e tal. O médico só fala, dá o remédio tal, dá o remédio tal. E todo mundo trabalhando e as pessoas conseguem sair curadas, né? A igreja é isso. Né? Cada um dentro da sua função, dentro do seu dom, desenvolvendo, trabalhando com excelência para o Senhor. Então não fica quietinho aí na tua casa achando que você não é importante, não. Você é muito importante para a obra de Deus, né? Só deixa Deus evidenciar em você aquilo que está ali guardadinho e você com medo de desenvolver, né? Quem vai te ajudar é o Senhor, Ele vai te pegar pela mão. E com certeza lá na igreja vai ter as irmãs que vão te receber de braços abertos. A Rede Kids precisa, a Rede de Jovens precisa, a Cantina precisa, a intercessão, o pessoal da limpeza, os diáconos, todo mundo precisa de pessoas ali para te apoiar, para te ajudar. A ação social precisa. Então, assim, não tem lugar na igreja que não precise de servos. Então, que esses servos seja você, seja eu, e a obra conta conosco. Amém? E essa semana o Senhor vem abençoar você grandemente. Fica na paz, em nome de Jesus.